galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Isabela Lafim e hoje eu tô aqui pra fazer mais uma crítica. Hoje eu tô aqui pra fazer a crítica de Bridgerton, a nova série da Netflix com a Shonda Land, que estreou agora dia 25 de dezembro na Netflix e, cara, eu amei demais, demais, demais. E agora eu vou explicar pra vocês por quê. A série ela é baseada na série de livros Os Bridgertons, da Julia Quinn. E que são livros que eu já li, que eu gosto muito. E acho que é por causa disso que eu vou falar um pouquinho aqui também sobre... fazer uma comparação com os livros também. Se passa na Regência, e aqui nessa primeira temporada a gente acompanha a história da Daphne e do Simon. A Daphne, ela é uma debutante, ela acabou de debutar na sociedade, e ela quer muito encontrar um marido pra começar uma família, porque ela vem de uma família muito grande, muito amorosa, e ela quer isso no futuro dela. Por outro lado, temos o Simon, que é um duque, e ele sempre viveu muito sozinho, e ele fez uma promessa de não se casar e nem ter filhos. Só que várias mamães casamenteiras vão atrás dele, e por isso ele propõe um acordo a Daphne. Ele vai fingir que está flertando com ela, que está cortejando ela, e isso vai fazer com que as mamães casamenteiras fiquem longe dele e que outros pretendentes procurem a Daphne. E aí muitas coisas acontecem, e aí a série vai se desenrolando e é realmente maravilhoso. Na minha opinião, como leitora de Julia Quinn, eu acho que eles conseguiram adaptar a história de uma forma assim perfeita, maravilhosa, porque conseguiu fazer jus ao livro, ao mesmo tempo que explora mais os personagens, sabe? Eu acho que a Daphne e o Simon foram mais explorados na série, acho que a gente tinha mais tempo pra conhecer eles, sabe? As relações deles também foram mais exploradas, especialmente a relação entre Daphne e Simon. Acho que também adiciona novos personagens que a gente não tinha nos livros e adianta alguns outros personagens dos próximos livros da série. Então eles já colocaram alguns personagens que só aparecem depois pra dar tipo um background pra eles, sabe? Pra explicar um pouquinho a presença deles. Pra gente já conhecer esses personagens e não aparecerem do nada. Eu acho que isso foi muito inteligente, sabe? Então, assim, eu acho que tudo foi feito de uma forma muito bem pensada e muito coerente. Então isso foi importante pra mim. Eu acho que também a história flui muito bem, sabe? É uma história, assim, que eu consigo ver os episódios e eu consigo ver a história do livro, ao mesmo tempo que ele flui muito bem, tipo, em cada um dos episódios e na temporada como um todo. E eu também acho que eles modernizaram um pouquinho a história, assim, eu acho que traz muitas questões que a gente ainda debate hoje em dia, sabe? Um pouco sobre feminismo, sobre raça, sobre comunidade LGBT, sobre essas questões das redes sociais. Eu acho que a Lady Whistledown, que é a grande fofoqueira da cidade, ela representa muito essas questões das redes sociais que a gente vive hoje. Então eu acho que essa série, por mais que ela se passe no período da Regência, ela também tem essa questão moderna muito interessante que eu gostei muito. Eu queria falar um pouquinho sobre os nossos personagens principais, né? Sobre a Daphne e o Simon. Eu acho que tem uma química maravilhosa entre a Phoebe e o Regé. Eu acho que eles ficaram perfeitos, maravilhosos como cada um dos personagens, como personagens individuais e como um casal. Eu acho que eles funcionaram muito bem. Parabéns, tá 10 de 10. Acho que eles conseguiram trazer os personagens à vida, sabe? De uma forma simplesmente esplêndida. Então, assim, 10 de 10. Eu acho que também outros personagens foram muito bem feitos. Eu acho que o Anthony, ele tá assim... Eu não me lembrava dele ser tão insuportável nos livros. Mas eu acho que, enfim, a próxima história vai ser a dele, daí ele vai crescer, enfim. Mas ele tá muito aquele irmão protetor, sabe? Que chefe da família. Então eu achei isso, ficou muito legal. Heloise tá maravilhosa também. Super feminista, super, assim, na dela. E, tipo assim, querendo mais do que apenas casar e ter filhos. Eu acho que é uma questão muito pertinente do personagem, que foi muito bem mostrada na série. A Penélope também é uma das minhas personagens favoritas. Eu gostei muito de como a Nicola Coughlan interpretou ela de uma forma muito fofinha, muito querida. Eu acho que, cara, muito bem. A Marina é uma personagem que só aparecia lá pelo 5º livro, e eles já trouxeram um background dela, que também eu achei que ficou super interessante pra personagem, super interessante
pra história que a gente vai ver numas próximas temporadas. Eu acho que também ficou muito legal. Que mais? A Sienna era uma personagem que, assim, eu achava que eu ia odiar ela, mas eu acho que eles humanizaram ela de uma forma muito interessante, muito legal, que eu gostei muito, assim. Eu achei que foi necessário até pra gente entender um pouco melhor as questões sociais e, enfim, amei, 10 de 10. Acho que a gente também vê um pouquinho dos irmãos, do Benedict e do Colin, que eles aparecem, a gente vê um pouquinho da personalidade deles, a gente já explora um pouco eles como personagens individuais, mas ainda não tanto, porque quando chegar a parte deles de brilhar, a gente vai ver mais deles. Então a gente foi uma coisa... Aconteceu ali, mas não tanto, e ainda assim eu achei que ficou muito bom, assim. Eu gostei muito de como os Lukes, como eles chamam, que é o Luke Thompson e o Luke Newton, trouxeram eles à vida também. E a Violet também, que é a mãe dos Bridgertons, a matriarca da família, também estava maravilhosamente interpretada. Eu gostei muito, eu acho que também humanizaram ela de alguma forma. Eu acho que nos livros ela parece assim uma deusa que nunca erra, e aqui ela comete alguns erros. Ela vai lá, conversa com a filha, com a Daphne, então assim, acho que eles também trouxeram isso de uma forma muito legal. E por último, a Lady Danbury e a Rainha Charlotte, que são duas personagens, assim, maravilhosas. A Rainha Charlotte não aparecia nos livros, e eu acho que também eles trouxeram ela no início como aquela monarca, nariz empinado, e depois a gente vê um lado mais humano dela, achei bem interessante. E a Lady Danbury, que foi levemente mudada pra ser uma madrinha do Simon, mas ainda assim ela tá muito presente, e ela tá muito ela. Aquela lady forte e inteligente, esperta. Eu achei que, cara, todos os personagens foram muito bem feitos. Acho que outra coisa que a série me chama muita atenção é que é sobre aristocracia, tá? Os livros, ele é sobre os aristocratas, né? Que são os Bridgertons e toda a elite de Londres na regência. Mas aqui a gente não tem só aristocracia, a gente tem também um pouco das pessoas trabalhadoras, como por exemplo o Will Mondrick, que é um boxeador, as pessoas da vila, que a gente vê um pouquinho mais pro final da série. E também a gente tem uma leve passada, bem rapidinha, por um mundo meio boêmio, através do Benedict, que eu achei bem interessante também, eles já meio trazendo isso, que é uma característica do Benedict, mas enfim. A gente fala isso em umas próximas temporadas, pode deixar. Então eu achei bem interessante que eles não trouxeram apenas a aristocracia, mas outras coisas também que existiam na época. Uma coisa muito importante, muito importante, é a diversidade. Eu acho que quando a gente conta uma história sobre a regência, é muito comum a gente só ter pessoas brancas, só ter pessoas héteros, só ter pessoas cisgênero, e a gente tem uma diversidade que eu gostei muito aqui. Os personagens principais, na maioria, são brancos, mas também tem personagens principais negros, como o Simon, como a Lady Danbury, a Rainha Charlotte. Todos eles são pessoas negras, inclusive tem um momento de conversa entre o Simon e a Lady Danbury, que eles conversam sobre isso, que eu achei interessante eles trazerem isso na série. Gostei muito, de verdade. Mas a gente também tem alguns coadjuvantes e figurantes de outras etnias. Então a gente tem essa diversidade de cores, de raças, que eu acho que é muito importante. Especialmente quando a gente conta uma história de época, especialmente nos dias atuais. Então eu acho que cara, me chamou muita atenção e eu amei muito. Temos um casal gay na série também, já que estamos falando de diversidade. A gente traz de uma forma bem rápida, bem, assim, rapidinha, assim, um casal gay. E também tem uma leve fala sobre como é ser gay num período em que tu não pode amar uma pessoa do mesmo sexo. Então eu achei isso bem interessante, bem legal. E acho que cada vez mais a gente vai aprofundar mais isso. Acredito que nas próximas temporadas a gente vai trazer um pouco mais sobre isso. E eu simplesmente amei. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso. Então, 10 de 10, Bridgerton arrasaram. Entrando nos detalhes um pouquinho mais técnicos, eu queria falar que os figurinos ganharam o meu coração. São simplesmente as coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Meu Deus do céu, são lindos. E eles são, assim... a silhueta é muito do período da regência. A gente tem os flashbacks que voltam um pouquinho ao mesmo tempo, e a silhueta também muda por aquele período que é
final do século XVIII. Então, assim, a gente vê essas mudanças nos figurinos, e os figurinos são lindos, são bordados à mão, sabe? São uma coisa tão linda que eu amei. As locações também são lugares maravilhosos, são lindos, casonas enormes, eu achei isso lindo demais. Então, a direção de arte estava simplesmente perfeita. Arrasaram. Acho que tem uns tons de azul e de lavanda que ficaram lindos, mas também tem momentos em que a série fica um pouco mais colorida, então eu achei isso perfeito. Acho que a fotografia também me chamou a atenção. Eu acho que a fotografia ficou maravilhosa, mas especialmente tem uns planos detalhes que eu amei demais. Tem uma cena específica, que é uma cena da chuva, que é tipo do último episódio, que eu achei tão lindos os planos detalhes, que eu me apaixonei muito. Então também, fotografia 10 de 10. Então é isso, galera. Eu amei demais. Eu acho que todo mundo devia assistir essa série. Eu acho que se você gosta de coisas de época, assiste, porque vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado da crítica. Espero que vocês tenham gostado da série. E é isso aí. Beijo. Fica a dica aí pra vocês assistirem. Beijinhos. Até a próxima. Take 04. Seu sonho começa aqui. Complicado que eu tinha tantas outras coisas que eu queria falar, mas aqui o tempo é curto. Mas olha, ficou bem essa série.